Bom dia, Alta Vista, bom dia, Brasil, bom dia, investidores. Estamos aqui em mais um Morning Call da Alta Vista Investimentos. Hoje é dia 26 de março e a gente tem bastante coisa para falar. E já para começar, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para observarmos, né, os principais fatos relevantes do mercado, para a gente poder discutir um pouco, essa condição que estamos vivendo, que é super relevante, super importante, dentro do ponto de vista também de mercado, tá, pessoal? Então, para iniciarmos, falar um pouquinho sobre o cenário global. Observamos, né, que o mercado ontem, na data de ontem, teve um desempenho positivo, teve um otimismo com um possível cessar-fogo, né, na guerra ali do Golfo, a guerra de Hormuz. O mercado, nesta manhã, amanhece em modo de risk-off, depois daquele alívio que tivemos, os ativos globais voltaram a corrigir com uma percepção de que ainda não há algo concreto, de fato, nas tratativas entre Estados Unidos e Irã. Os futuros em Nova York recuam, as bolsas europeias, as bolsas asiáticas operam no vermelho, e o petróleo volta a subir forte, reacendendo o receio de inflação mais alta e juros elevados por mais tempo. E a leitura desse cenário, pessoal, é de que o mercado está saindo desse otimismo tático a uma postura mais defensiva, né? Ontem, como eu mencionei, a Bolsa acabou comprando essa narrativa de distensão na região, uma possível conversa entre Estados Unidos e Irã havia avançado, mas o que a gente observa agora na quinta-feira é um retorno dos ativos àquele modo de cautela. E nas últimas 4 semanas, pessoal, toda quinta-feira e toda sexta-feira, foi de correção nos mercados. E o porquê disso? É um receio, de fato, com o que pode acontecer no final de semana. Vale lembrar que a suspensão, né, dos ataques americanos segue, permanece pelos últimos 5 dias, né? O envio de tropas americanas também continua, o que é algo contraditório. Então, os Estados Unidos estão gastando para enviar marinheiros, fuzileiros para a região e, ao mesmo tempo, mantém essa suspensão dos ataques. O ponto central aqui é que o Brent volta a operar perto dos US$ 100 o barril, ou seja, o petróleo volta a ter uma reação positiva. Aqui eu trago o gráfico dos últimos 5 dias. Obviamente teve um recuo desde que o Trump mencionou essa suspensão, mas recentemente, né, de ontem para hoje, a gente nota aí uma elevação do Brent subindo praticamente 3% nesta manhã. Tá? Então a geopolítica volta a contaminar os mercados, contaminar a expectativa de inflação e os bancos centrais. Então o mercado segue monitorando esses sinais contraditórios entre Washington e Teherã. Há notícias sobre esses esforços de negociações, de intermediações do Paquistão, da Turquia. Teria surgido a informação também que o Trump gostaria de fazer um encontro com as lideranças do Irã, possivelmente no Paquistão, mas o Irã rejeitou a proposta americana e acabou apresentando exigências próprias, o que fez o mercado voltar para o modo de cautela, voltar a recuar, certo? Agora, partindo para o cenário doméstico, o cenário brasileiro, o Ibovespa ontem subiu em torno de 1,60%, cotado aos 185 mil pontos, o dólar caiu para R$ 5,22, acompanhando essa melhora temporária do humor externo e a leitura de que o mercado dava o benefício da dúvida para uma solução diplomática. Importante a gente falar, né, da reação da curva de juros nessas últimas semanas. Aqui eu trago em verde a curva de juros no início do mês, em amarelo da última semana, em azul a do último dia que temos aqui os dados, tá, pessoal? Então, nota-se uma abertura relevante na curva de juros, mesmo com a taxa Selic sendo cortada. As expectativas de juros futuros se elevaram por conta do risco inflacionário, por conta dos riscos setoriais, né? E aqui vale lembrar
e o agronegócio é um dos setores que mais sentem essa elevação no preço do petróleo, tanto via combustíveis, né, gasolina, diesel, mas também acabam sendo impactados pela questão dos fertilizantes, tá? Então, o custo do agro acaba elevando muito, a margem diminuindo, tá bom? Apesar de que o dólar tenha dado uma reação, não compensa ainda a elevação do custo que o agricultor possui nesse momento. A boa notícia é que a safra está avançada em determinados estados, né? Bahia sendo o destaque, por exemplo, da colheita de soja, né? A região ali do centro-oeste. Outros setores também que são afetados, né? Que até a gente fala um pouco aqui, é o setor petroquímico, né? O nafta, a gente importa ele dos Estados Unidos, em torno de 70% do consumo de nafta é importado dos Estados Unidos, e aí componentes como polipropileno, e também PVC são alguns dos produtos que são extremamente impactados e vão encarecer de uma forma muito rápida dentro da nossa economia. Ou seja, a indústria petroquímica também vem sendo impactada neste curto prazo. Tá? Agora, falando de política doméstica, volta a entrar no radar essa questão eleitoral. Tivemos a pesquisa da Atlas Intel, também da Bloomberg, mostrando Lula e Flávio Bolsonaro em empate técnico. Até na pesquisa, Flávio Bolsonaro aparece um ponto percentual à frente de Lula. Isso é considerado ainda um empate técnico, né, em simulação de segundo turno. Então, isso adiciona um componente relevante, né, no ambiente político, um prêmio de risco para o Brasil. A incerteza frente às eleições acaba trazendo esse ponto adicional de risco para o Brasil. Agora, falando da agenda aqui, do destaque, né, teremos foco do dia no Banco Central, né? Sai o relatório de política monetária, hoje pela manhã, e também o IPCA 15, às 9 horas. Principalmente a coletiva de Gabriel Galípolo, às 11 horas. Tá? Então, o mercado ele vai buscar entender se existe espaço real para um corte na próxima reunião do Copom e se o choque do petróleo elevou demais a incerteza. Ou seja, uma elevação dessa incerteza pode atrapalhar a condução de política monetária por parte do nosso Banco Central aqui. O IPCA 15 tem a projeção, né, para uma alta de 0,29%. Vamos entender se teremos uma realização desse dado acima ou abaixo das expectativas, né? E aqui eu reforço o calendário macroeconômico, né, com o IPCA 15 hoje como destaque, relatório de inflação, reunião do Conselho Monetário Nacional e depois a fala de Galípolo às 11 horas. E nos Estados Unidos, pedidos de seguro-desemprego. Amanhã, na sexta-feira, dados de desemprego aqui no Brasil, transações correntes, confiança do consumidor nos Estados Unidos, também o discurso de alguns membros do FONC. Certo, pessoal? Bom, a nível de carteira de portfólio, a mensagem continua sendo de cautela, uma cautela construtiva. Não é o cenário para zerar risco, para transformar a perda temporária em perda permanente, mas também, né, não é o cenário para correr atrás de preço. Tá? Então, a gente precisa entender exatamente isso. Seguimos gostando de renda fixa de qualidade, de inflação aí em vértices intermediários, diversificação offshore, a bolsa também com ativos com maior seletividade, priorizando aí preços fixados curtos e também inflação intermediária neste momento. Tá? A gente entende que o nível da curva de juros nos permite ter taxas muito interessantes nesse momento. Tá? Então, isso para o carrego é interessante, mas também com possível fechamento de curva, caso a gente tenha o encerramento desse conflito, isso pode ser bem interessante para os ativos de renda fixa. Tá? A volatilidade, ela costuma abrir essa janela para ajuste, uma janela de oportunidade, tá? E em vez de reagir às manchetes, gente, né, as manchetes de momento, a gente precisa entender o ambiente
e acabar rebalanceando os nossos portfólios. É reforçar a proteção, capturar taxas boas com essa disciplina, né? Então, agradeço a todos que acompanharam o nosso Morning Call até aqui. Uma boa quinta-feira e bons negócios. Alta Vista, caminho para suas conquistas.